Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6 de março de 2021. Como foi combinado durante o semestre, hoje seria a nossa apresentação do seminário. Infelizmente, por motivos maiores, estamos fazendo à distância, mas está valendo. Nosso grupo hoje vai falar sobre o tema 9, que é sobre os sistemas de comunicação e de navegação de uma aeronave. A gente precisa entender um pouco antes de falar exatamente como funciona e para que é a utilização da navegação e da comunicação. A navegação e a comunicação, elas estão diretamente ligadas à função de rádio da aeronave e consiste basicamente entre a transmissão e a recepção de dados e informações entre a Terra e a aeronave. Em resumo, a comunicação é responsável pelo contato entre a equipe de solo e a tripulação do voo para troca de informações. Já a navegação, o João vai explicar um pouco melhor, um pouco mais detalhado no final da apresentação. Mas, em resumo, é responsável pelo direcionamento e a localização do voo, além de, hoje em dia, ser responsável pelo piloto automático. É muito importante a gente destacar que esses dois sistemas estão diretamente ligados à segurança de um voo, porque ninguém quer sair aí voando perdido sem saber onde está e sem contato com ninguém, né? A gente trouxe essa imagem para mostrar a complexidade desses sistemas em, e, ao mesmo tempo, mostrar que não é tão complexo. O princípio de funcionamento é o mesmo para a maioria desses sistemas que vocês estão vendo, mas cada um exerce uma função específica. Durante a decolagem, a aeronave passa por esse sistema ASR. Durante o voo, a comunicação é feita via VHF e a navegação utiliza o VOR. O VOR o João vai explicar mais para frente e o VHF eu também vou explicar. No pouso, em resumo, o sistema utilizado é o ILS, que também será explicado durante a apresentação. Um pouco do contexto histórico de como começou a comunicação foi quando Hertz, em 1888, revelou a existência das ondas eletromagnéticas. Ele fez diversas experiências e percebeu que existia essas ondas transmitindo informações, transmitindo energia. Com isso, ele descobriu o que seria hoje a telegrafia sem fio. Mas ele não criou nenhuma aplicação para esses estudos que ele fez. Mais tarde, o francês Branly aperfeiçoou os aparelhos que o Hertz tinha inventado, mas ainda assim não fez uma aplicação prática. O Guilherme Marconi, em 1895, ele era um estudante alemão, ele usou as duas informações, a pesquisa, né, dos dois cientistas, e fez a primeira comunicação de rádio. Então, tudo que a gente tem hoje é graças a esses caras aí. Aqui eu vou falar um pouco, fazer uma introdução sobre o sistema de comunicação. A gente tem que lembrar que qualquer voo passa por um espaço aéreo controlado, principalmente em cima de países. E o país, o órgão regulador do espaço aéreo é quem define a frequência de comunicação entre as aeronaves e comanda também os voos desse espaço. O princípio de comunicação ele envolve a transmissão e a recepção de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de rádio. E ele pode ser ilustrado de forma simples, de forma simplificada, como um simples transformador, como a imagem a seguir. Imaginem que a lâmpada, a luz emitida pela lâmpada, são as ondas eletromagnéticas emitidas pela antena do sistema comunicador.
Agora a gente falando um pouco do sistema real. Quais são os componentes dele? O sistema completo de comunicação possui um microfone que converte energia acústica em energia elétrica. A gente tem um transmissor que converte a energia elétrica que foi gerada pelo microfone em ondas eletromagnéticas. Um transmissor ele deve desempenhar as seguintes funções. Ele deve gerar um sinal de radiofrequência, ampliar esse sinal e proporcionar um meio de modular o sinal de radiofrequência. Em seguida, esse sinal de radiofrequência é conduzido para uma antena transmissora, a qual vai irradiar essas ondas pelo espaço. Essas ondas serão captadas pela antena receptora, que tem como função conduzir esse sinal até o receptor. Ele seleciona os sinais de radiofrequência, converte as informações contidas nele para o sinal de áudio ou visual, que seria o caso da navegação. E ele deve ser capaz de selecionar a frequência desejada dentre as demais e amplificar a baixa voltagem do sinal de corrente alternada. Além disso, o sistema é composto por fones e alto-falantes na outra ponta. Essa primeira imagem é uma representação de um sistema de comunicação. A pessoa deve sintonizar a frequência desejada, ligar o microfone e falar. O microfone, por sua vez, converte a energia acústica em energia elétrica. Essa energia caminha até o transmissor, onde converte a energia elétrica em ondas de radiofrequência, que será irradiada pela antena transmissora. A segunda etapa começa quando a antena receptora capta essa onda, encaminha até o receptor, que vai fazer a seleção das frequências e a conversão desse código, desse sinal, em energia acústica para sair no fone nos alto-falantes. A imagem da direita possui alguns modelos de antena utilizados nas comunicações e inclusive até na navegação, como é o caso do Marker Beacon, do Glide Slope, enfim. Bom, agora que a gente sabe um pouco como funciona a comunicação, a gente vai falar sobre os diferentes tipos que existem. O primeiro e o mais comum e o mais usado na aviação é o sistema VHF, que opera em uma frequência muito alta. A desvantagem dele é que ele peca pela capacidade de distância. Perdão, ele tem... Desculpa, ele tem uma limitação quanto ao seu alcance. Perdão pela gafe. Ele pode utilizar um transceptor. O que é esse transceptor? Em vez de ter um transmissor e um receptor, juntou tudo num equipamento só, o que reduz peso e espaço, que é muito bom para a aeronáutica. E a gente tem o sistema HF, que trabalha em altas frequências. Sobre o VHF, ele opera em uma faixa entre 108 e 135.9 MHz. E podem ser usados também no sistema de navegação, mas não é o caso de agora, o João vai explicar depois. Como eu disse, ele possui uma limitação quanto ao seu alcance. Em áreas mais remotas é difícil a comunicação através dele. O sistema VHF e o sistema HF possuem os mesmos componentes. A única diferença é a frequência do sinal usado. As antenas do VHF geralmente estão localizadas na fuselagem da aeronave, ou na parte de baixo ou na parte superior, ou nas duas. E o transceptor fica localizado no nariz. Aqui está uma imagem de onde ficam os componentes desse sistema VHF. A gente pode ver o painel de controle, fica no painel da cabine, a antena VHF1, VHF2 localizada na fuselagem, o transceptor VHF
está no nariz, e, enfim, é muito parecido com o sistema HF, vocês vão ver. Agora a gente vai falar um pouco sobre o HF. Ele opera da mesma forma que o sistema VHF, só que com uma faixa de frequência diferente. Essa faixa de frequência para o HF é de 3 MHz a 30 MHz, o que permite uma comunicação de longo alcance, uma vez que o comprimento de onda do HF é maior do que a VHF. Os transmissores para o sistema HF necessitam de mais potência e as antenas dele geralmente estão localizadas no estabilizador vertical, e os tipos de antena variam de acordo com o tamanho e o formato da aeronave. A imagem a seguir esquematiza o funcionamento de um sistema de comunicação HF. Como a gente pode ver, é muito parecido com o visto em VHF, só muda a frequência, a faixa de frequência e a potência do transmissor. Para facilitar o entendimento, a gente buscou uma imagem que representasse a prática de um sistema de comunicação. Não é bem o que a gente gostaria, mas foi o que a gente encontrou. Nessa imagem a gente vê um painel de rádio no painel de comando da aeronave. A gente pegou essa imagem no Flight Simulator, o que tinha uma boa qualidade. Essas setas em verde, representadas com COM 1 e COM 2, são sintonizadores de comunicação. Então, o piloto seleciona a faixa de frequência que ele vai operar durante o voo, quando ele entra no espaço aéreo, para poder entrar em contato com o solo. Essa foi uma breve explicação do que é um sistema de comunicação, e o João agora vai falar um pouco sobre o sistema de navegação. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes. Agora eu irei apresentar os sistemas de navegação em aeronaves, que é um sistema que está em constante desenvolvimento tecnológico devido à sua grande importância no meio aeronáutico. Pois ele possibilita a grande precisão de localização em voo, e com isso, sabendo onde você está e transmitindo sua localização durante o voo, diminui os riscos de acidentes, possibilitando assim um melhor controle do tráfego aéreo. Além disso, torna-se possível desviar de condições meteorológicas indesejadas e também otimizar o voo. Em seguida, nós temos os diferentes métodos de navegação utilizados desde a criação desse sistema. O primeiro deles é a navegação estimada, criada em torno de 1920. O segundo é a navegação radiogoniométrica, que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Criada não, na verdade foi disponibilizada para a aviação civil logo após a Segunda Guerra Mundial. E temos também a navegação eletrônica. Pode passar, João. Bom, primeiramente nós temos a navegação estimada, que é onde o piloto utiliza cálculos baseados no tempo de deslocamento, direção da proa, intensidade e direção do vento, velocidade no solo, entre outros fatores, para determinar sua posição geográfica, sendo assim pouco precisa e necessita de pontos conhecidos durante a viagem para que seja possível calcular. Em seguida, temos a navegação radiogonométrica, que revolucionou a navegação de aeronaves. Esse tipo utiliza ondas de rádio de baixa e média frequência do solo e radiotransceptores para se localizar, sendo mais utilizado na aviação. Nós iremos abordar melhor esse método de navegação apresentando os sistemas VOR e ILS. Pode passar, já. Bom, por fim, temos a navegação eletrônica, que utiliza de sensores, acelerômetros e giroscópios para fornecer parâmetros de localização, juntamente com sinais de rádio e GPS para atualização de dados e correções de erros. Essa navegação possibilitou uma cobertura eficaz em regiões amplas e remotas, solucionando assim problemas de longos voos e voos sobre oceanos. A tendência dessa navegação é dar lugar para a tecnologia
GNSS, que é a navegação baseada em satélites, devido a uma série de vantagens como precisão de localização e confiabilidade. Pode passar, já. Bom, nesse slide abordaremos o sistema VOR de navegação. A estação VOR emite feixes de rádio em uma disposição de 360 graus radiais, para que assim o piloto possa seguir esse feixe até a estação. Nós podemos fazer analogia aos raios de uma roda de bicicleta, no qual o piloto tem a direção, não a distância, mas a direção até o centro radial, que seria a estação localizada no aeroporto. É uma operação realizada dentro da gama de frequência de VHF, que seria 108 MHz e 117,95 MHz, o que permite uma boa imunidade às interferências, que são provocadas pela estática atmosférica ou de precipitações. O sistema de recepção VOR necessita dos seguintes componentes em uma aeronave para o seu pleno funcionamento: um receptor, um indicador visual, antena e uma fonte de alimentação. A seguir temos o diagrama do sistema de recepção. Pode passar, já. Bom, aqui temos o diagrama escrito no último slide, no qual o sinal chega pela antena e a fonte de alimentação possibilita o receptor e o seletor de frequência indicarem pelo indicador a coordenada correta e saídas de áudio se necessárias. Pode passar, já. Bom, agora vamos falar do funcionamento do sistema VOR. A estação VOR emite dois sinais de rádio, uma omnidirecional, com as mesmas propriedades em todas as direções, e um sinal variável direcional. Esse sinal variável aumenta e diminui na amplitude de 30 vezes por segundo. Portanto, no receptor da aeronave aparecerá uma amplitude modulada de 30% com uma onda senoidal com frequência de 30 Hz. Pode passar, já. Aqui nós temos a representação de cada um dos sinais, sendo a figura 10 sinal de referência, e a figura 9 o sinal de variável do VOR. Pode passar, já. Para o seu funcionamento, uma portadora de 30 Hz de modulação será aplicada no sinal de referência. Para evitar interferência nos sinais, o sinal de referência deve ser modulado com uma onda senoidal para realizar a medição do ângulo de fase. O segundo sinal, o variável de 30 Hz, é utilizado como uma subporta no transmissor VOR. Portanto, para que não ocorra uma modulação de 30 Hz do sinal variável no de referência, uma subporta de 9.960 Hz é modulada em frequência FM com uma função seno de 30 Hz. Portanto, em suma, o receptor da aeronave recebe ambos os sinais e mede a diferença de fase, possibilitando assim descobrir a posição radial precisa do avião e mostrá-la no indicador. Pode passar, já. Nesse slide temos o modelo de geração de sinais, indicando a portadora, a portadora e subportadora e o processo de modulação de 9.960 Hz, para diferenciar os sinais. Ao lado temos um esquema do funcionamento do VOR, com ambos os sinais, o variável em azul e de referência em verde, gerando uma radial para a aeronave, sendo que essa radial não indica a distância, apenas a localização. Pode passar, já. Agora irei apresentar um dos erros mais comuns do sistema VOR. O maior erro com qualquer sistema de radionavegação é a propagação por caminhos múltiplos. Nós podemos supor que um aeroporto tem uma estação VOR, a qual emite um sinal que é recebido na aeronave, por um caminho direto, e o outro é refletido por um hangar, por exemplo. A diferença de tempo desses sinais elétricos recebidos pelo receptor gera um deslocamento de fase e podem confundir o piloto. Pode passar, já.
Nesse slide temos outro sistema de navegação, o ILS. Esse sistema foi criado para auxiliar a aproximação de aeronaves para a pista de pouso. Podemos até descrever esse sistema como uma série de sinais de rádio em rampa. O ILS é formado por três componentes principais para o auxílio da aeronave. O primeiro é o localizer, que produz um feixe de rádio alinhado com o centro da pista. O segundo, o glide slope, que também é um feixe de rádio, mas esse auxilia na orientação vertical, indicando o ângulo de aproximação para o piloto. O próximo dispositivo é o ILS. O próximo dispositivo do ILS é o Marker Beacon, que auxilia o avião tanto na orientação vertical quanto na horizontal, na aproximação final da aeronave. Pode passar, já. Agora analisaremos cada um dos sistemas do ILS. Primeiramente, temos o localizer. Para entendê-lo, devemos imaginar duas antenas com um feixe muito estreito, horizontalmente polarizadas. Uma com um sinal modulado em amplitude de 40%, uma onda senoidal de 90 Hz, e a outra com um sinal exatamente e a outra com um sinal com exatamente a mesma portadora, mas com uma onda de 40% e de 150 Hz senoidal. Se o receptor da aeronave está posicionado na linha central da pista prolongada, então serão recebidas quantidades iguais de energia a partir de ambas as antenas. Portanto, as bandas laterais de 90 Hz e de 150 Hz são recebidas com intensidade igual. No caso da aeronave se afastar do eixo da pista, o receptor irá detectar mais de uma banda do que de outra, indicando assim uma defasagem da localização para o piloto. Pode passar já. Nesse slide temos um diagrama do localizer, com ambas as bandas moduladas. E podemos identificar a banda de 150 Hz e de 90, e o avião seguindo as duas. Pode passar já. Bom, outro sistema do ILS é o glide slope. Seu funcionamento é bem parecido com o localizer, porém está polarizado horizontalmente com uma porcentagem de modulação para cada antena de 80%, assim a modulação para cada tom de 40%. Esse sistema possui interferência por reflexão do chão, o que no localizer esse fator não é significante, porque o feixe de ondas abrange tão longe para a esquerda como faz para a direita. E abaixo nós temos um diagrama do glide slope muito parecido com o localizer, mudando apenas sua polarização. Pode passar já. Nós também temos o Marker Beacon do ILS, sendo ele um transmissor de 75 MHz, com uma antena direcional dirigida para cima. Os receptores do avião, ao receber um sinal, o transformam em energia para poder acender as luzes no painel e emitir sons para o piloto, indicando assim a localização e altura em relação à pista. Na foto ao lado, temos a localização dos indicadores Marker Beacon no painel do avião. As três luzes se acendem conforme o avião passa por cada um dos sinais desse sistema. Pode passar já. Bom, o Marker Beacon possui três sinais modulados em três frequências diferentes. E cada um desses sinais cria um cone para cima, indicando a certa localização e altura da pista. E o avião, ao passar nesses cones, receberá o sinal e transformará para energia para os indicadores na cabine do piloto. O primeiro dos três sinais é o marker externo, ou chamado também de alter, sendo ele o mais distante dos marcadores. O marker externo é modulado por 400 Hz, produzindo um som de 2 traços por segundo e acendendo a lâmpada azul localizada no painel de comando. O segundo deles é o marker intermediário, ou chamado também de middle. Esse marcador possui um sinal externo modulado de 1300 Hz, resultando assim em um tom com alternância de pontos e traços e uma iluminação piscando do tom amarelado para indicar a passagem pelo middle mark.
O último e mais próximo marcador é o marco interno, ou chamado também de linha, sinalizando a chegada do pouso. Esse sinal é modulado em 3.000 Hz, emitindo um som com 6 pontos por segundo e iluminando a lâmpada da cor branca no painel de comando. Pode passar, João. Bom, aqui nós temos a representação dos 3 tipos de marker beacons, que formam os cones de sinais de rádio, e não interagir com a aeronave ao passar por eles. Ao lado temos a representação do receptor desse dispositivo, no qual podemos ver os filtros de cada sinal que irão permitir o acionamento da lâmpada certa e emissão sonora. Ali nós temos o filtro de 400 Hz, o filtro de 1300 Hz e o filtro de 3000 Hz. Pode passar já. Por fim, temos os erros do ILS. Por ser um sistema de rádio, possui como um erro mais comum o de múltiplos caminhos, assim como o VOR. Contudo, os erros podem estar em 3 dimensões devido ao localizer e o glide slope. Outro problema é a falta de canais. Existem apenas 40 frequências de ILS, visto que cada pista requer sua própria frequência ILS. Portanto, em um aeroporto com múltiplas pistas, requer uma frequência para cada uma delas. Esse sistema sofre também com interferência das estações transmissoras FM, pois a maior frequência permitida para a radiodifusão FM é 107.9 MHz, e a menor frequência do localizer é 108.3 MHz. Uma solução possível para esse problema é não utilizar a frequência do localizer para transmissões de rádio FM, onde pode sofrer intermodulação. O sistema ILS também necessita de um rigoroso requisito de segurança para garantir que nunca possam ser transmitidos para 2 aviões em direções opostas. Pode passar, João. Bom, por fim, queria agradecer ao professor Giliardi e a todos que possam assistir essa apresentação. Obrigado a todos. Perdão pelas gaguejadas e pelos erros. E uma boa sorte para todo mundo. Obrigado, professor. No próximo slide nós temos as referências. A gente pegou no AeroTD, no P-Flight Teorias de Voo. A gente pegou informações no repositório da Unesp. Entramos no site do Aviônica e Troubleshot e na Cultura Aeronáutica. Foi onde conseguimos as informações para apresentar o seminário. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado a todos.